Agora, pensando no dia de hoje, o tema que nós vamos abordar agora, e também convido você a participar aqui com a gente, é sobre luto. Pois é, agora tem muitas coisas para falar sobre esse tema, porque não é necessariamente só para quem perdeu alguém. Tem outras fases da vida que a gente pode vivenciar o luto. E eu recebo aqui ela, que é psicóloga, uma pessoa muito especial, que eu já conversei aqui também fora, nos bastidores. Muito obrigada pela sua presença, Carla Gucci, que é psicóloga sistêmica e cognitiva construtivista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Camila. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. E poder falar de um assunto tão importante, tão relevante. Né? Até vou aproveitar um pouquinho do que você falou, porque o luto ele é um momento difícil, porém ele é necessário que se viva, né? E muita gente acha que o processo que é o luto, que é um processo emocional, que ele é despertado a partir de uma perda significativa, né? Então, só que o luto, as pessoas às vezes falam, nossa, ele é um momento difícil, ele é um momento que não é bom. Não, ele é bom, ele é saudável. É mesmo? Extremamente saudável, Camila. Por quê? Porque se a gente não passar pelo processo, né, eu não consigo transformar, eu não consigo recuperar, né, a alegria e poder construir, porque tem uma vida inteira depois do luto. Né? Então, como é que eu vou viver depois do luto? Então, eu quero trazer muito isso que é tão relevante, nossa, né? Que é saudável. Interessante o que você falou, porque a gente acaba ressignificando esse momento que, claro, ninguém quer passar, mas eu acredito que quase 100% das pessoas, em algum momento da vida, vai experienciar o luto. E não é só pela perda de alguém, esse luto pode acontecer de diversas maneiras na nossa vida, né? Exato, Camila, né? Tem uma questão bem importante, que é assim. O que é luto? Toda vez que eu tiver alguma experiência, algum vínculo afetivo atrelado, né, a uma experiência, a uma pessoa, né, ou algum vínculo afetivo em que eu me liguei, se eu tiver uma perda, vai gerar o processo de luto. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu posso viver isso quando eu perco um animal, por exemplo, de estimação, né? Já passei por isso. Isso. Eu posso, quando eu perco realmente uma pessoa, quando uma pessoa morre na família. Eu posso viver isso quando há um processo de separação, né? Então, de um vínculo afetivo. Também experiencia o luto. Quando eu tenho muito comum, né? Atendo bastante até no meu consultório, muitas crianças e adolescentes que têm pais separados. E elas também vivenciam um processo de luto, porque é uma separação, né? Enfim, todas essas situações, é como se iniciasse ali um processo que eu preciso passar. É o gatilho, entendi. Tá? E a partir daí, eu vou caminhando para processar isso, né? Pode acontecer também com a perda de algo material, por exemplo, a falência de uma empresa? Sim. Se eu tiver... Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque se eu tenho um vínculo... Claro, imagina, com o meu trabalho absoluto, né? Então eu tenho um vínculo com a minha empresa. Se eu passo também é uma perda. Quando a gente fala perda, tá? Eu estou falando de uma perda material, claro. O que vai dar o gatilho é o tipo de vínculo que eu estabeleci, tá? Então isso é importante. Então, considera-se que tem uma perda, puxa, eu vou ter que passar por um processo ali para entender o que aconteceu, para eu processar essa perda e eu poder recuperar e me falar, bom, agora eu tenho uma nova realidade. Entendi. Então, a partir daqui, como é que eu vou atuar? E não dá para comparar também, porque eu acredito que o luto é individual, né? Por mais que a gente tenha vivido a mesma experiência, vai ser diferente para mim e para você e para qualquer outra pessoa. Não, completamente individual. Por quê, Camila? Porque cada um vai ter um repertório dentro de si para lidar com uma perda, para lidar com o processo de mudança, né? Então eu preciso entender qual é o tipo de repertório que essa pessoa tem. Inclusive o tempo, porque as pessoas falam, mas qual é o tempo de luto? Não, o luto, eu sei de uma coisa, ele tem começo, meio e fim. Ele vai acabar, né? Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque eu preciso que cada um vai entrar em contato com os seus conteúdos para ver, eu consigo lidar com isso? Eu tenho artifícios, eu tenho conhecimento, e aí por isso que é individual, tá? Então a intensidade, o modo de lidar, os sintomas, o que eu vou sentir fisicamente, emocionalmente, é absolutamente individual. Né? E é importante porque isso que você está trazendo, as pessoas às vezes, a gente tende mesmo a agrupar e falar, poxa, se ela passou por isso, eu também, é igual, é tudo igual.
talvez não seja igual. Então, o que é importante, né? Até vou já engatar uma coisa super importante, que é a escuta. Quando uma pessoa está enlutada, escute. Porque a gente tem uma tendência a falar, não, ó, eu passei por isso também, eu sei exatamente. Eu ia até te perguntar isso, porque como ajudar? Porque eu acho que esse assunto aqui hoje é para quem está vivendo o luto, mas para quem está ao lado de uma pessoa que está vivenciando o luto. Então, assim, como é que a gente aborda essa pessoa? Porque tem aquelas palavras, aquelas frases chaves, né, chavões, que, sei lá, perdeu alguém e fala, mas Deus quis assim. Mas sempre tem aquelas frasezinhas que a gente costuma falar. Sim. Ajuda mesmo falar esse tipo de coisa? Olha, na minha experiência, né, o que eu entendo que ajude, e olha o que eu escuto também das pessoas, onde elas se sentem ajudadas, é quando de fato eu falo assim, eu vejo você. Nossa, que difícil mesmo, porque as pessoas querem amenizar um pouco. Eu acho que elas se sentem ali... eu também passei por isso, vai passar... E principalmente porque às vezes a pessoa que está falando tem uma dificuldade de lidar com a perda, então ela quer... mas você vai passar, vai ser tranquilo, né? Só que o outro não precisa acelerar, não precisa acelerar o processo, né? Então o que é? Eu vejo você, nossa, é difícil mesmo. Puxa, quer conversar? Eu tô aqui porque eu acho que precisa conversar. Quer chorar? Chore, né? Eu acho que é mais ali uma conversa, como se eu fosse dar uma permissão e falar, tô com você. Permito, pode trazer o teu sofrimento que eu vou acolher. Entendi. Né? Então é nesse sentido, é um acolhimento mais do que uma questão racional, porque às vezes a gente tenta entender e dar uma frase para falar, nossa, deixa eu dar uma frase tem que ela amenizar a situação. E não é para amenizar, é para falar, nossa, verdade, como é difícil. É difícil mesmo. Tá. Né? Então é assim que a gente ajuda, né? Validando o que a pessoa está sentindo, o que ela está experienciando. E acho que não julgando também, porque tem aquela história de repente a pessoa fala assim, mas eu queria ir até o túmulo da pessoa que faleceu, eu quero visitar, eu quero entrar no quarto da pessoa, ou a empresa que faliu, eu quero ir passar lá na frente, eu quero ficar olhando. Até que ponto eu preciso respeitar isso e até que ponto também quem está vivenciando precisa chegar numa hora e falar assim, é melhor eu não fazer mais isso. Existe essa contrapartida? Eu acho que tem um bom senso, né? Porque, né, normalmente, eu acho que um processo de luto, né? Eu falo que tem um processo que é dual no luto, né? Que é o processo assim, uma coisa que me chama para a vida, então são as pessoas que a gente vai encontrando e que de uma certa maneira vão puxando a gente para, olha, vem aqui, vamos viver. E aí ela sente a dor, que é, puxa, eu quero ir lá ver de novo. Não, mas eu não quero ainda me desvincular completamente, né? Então, há de se respeitar, que não tem um tempo, né? Não tem um jeito certo. Entendi. O que tem é um bom senso de eu olhar para o outro e falar, deixa eu entender. Nossa, será que ele se sentiu ajudado de verdade? Né? Será que ele está acolhido? Né? Porque as pessoas, e hoje em dia, Camila, é uma coisa interessante, né? As pessoas vivem uma questão que é o quanto eu permito viver o sofrimento. Porque não tem uma permissão. Eu tenho que ser feliz, então você vê, né? Nas redes sociais está tudo muito bonito. Então as pessoas acham que é aquilo que eu tenho que ficar bem. Perfeito. Não tem que ficar bem, né? O ficar mal é saudável neste caso. Neste momento. Exato, eu tenho que viver essas etapas. E aceitar isso. E aceitar. Calma que a gente vai falar as fases aqui também. Mas um momento também importante de perdoar? Sem dúvida. Nesse momento do luto? Sem dúvida. Nós vamos falar já dessas fases. Também vai entrar aqui. Não, porque tem uma questão, né, que tem momentos que a gente oscila nesse perdão. Eu acho que, eu não sei se perdão, mas eu gosto muito da palavra, assim, entendimento. Sabe? De você falar, nossa, agora eu compreendo, né? Eu compreendo que eu vivi com essa pessoa, eu entendo a minha doença, né? Porque também estamos falando de luto de doenças terminais, então eu acolho isso dentro de mim. E a minha percepção, então a gente evolui, né, nesse sentido, eu transformo. Então não é, eu perdoei, mas eu entendi como é que foi a minha história, eu entendi por que eu estou passando por essa situação, eu entendo o meu entorno. É muito interessante, porque isso é tão gratificante, é lindo de ver que a pessoa, ela sobe de nível, sabe? Mais ou menos isso. Evolui.
Olha evolui, que incrível. né? Não, eu tô adorando esse papo, porque justamente você está trazendo um Sim. outro significado para Sim. essa palavra luto, né? É muito difícil, mas a gente pode também olhar com outros olhos, já que Sem dúvida. todo mundo vai passar algum dia alguma situação como essa. Sem dúvida. Vamos para as fases, então? Vamos. Lá. Então, quais são as fases do luto? Então, a primeira fase que a gente está aqui é a negação, Negação. tá? E a negação, ela é uma fase que eu levei aquele choque inicial e falei, nossa, pera. O susto. É um susto que me tira do chão. Sabe mais ou menos isso? Eu não sei direito o que está acontecendo. Tá. Então, qual é a minha primeira reação? Negar. Falar, não, isso não é real. Imagina, isso não está acontecendo comigo, né? Não, eu nego completamente. É como se fosse um mecanismo de defesa temporário que eu crio naquele momento para falar, não, eu estou com saúde, não, a Isso pessoa não não foi aconteceu. embora, eu não consigo me dar conta, né? Então, a negação é exatamente isso. É um processo que você fala, nossa, não, é como se eu saísse aqui da realidade, fosse para outro planeta e falasse, ó, não, aqui tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá? Eu não Tá. consigo enxergar porque ela não consegue lidar, né? Por quê? Porque é uma coisa que aconteceu naquele momento. Que não processou ainda, exato. né? Sabe quando a gente vai para um lugar que a gente nunca esteve? Sim. E aí você fala, bom, não tem GPS. Ande, vá lá, vai fazer as coisas, e aí você fala, mas eu vou para onde? Pera, direita, eu vou fazer? esquerda? O que eu vou fazer? É mais ou menos isso. A pessoa está completamente num lugar novo. Parece que adormece tudo, né? Você se sente Exatamente. adormecida. Assim. Exatamente. Então, isso é a negação. Eu falo, é simples. Aí a gente vem para uma segunda etapa, que é a raiva, né? Então é normal sentir raiva nesse processo. E saudável, né? É normal Faz e parte. saudável. Faz parte. Por quê? Na raiva é o primeiro sintoma emocional que ele veio. Né? Ah. Porque até na negação ele não está Nada sentindo aconteceu. nada. Ele está, vamos dizer, no mundo da lua, tá? Na raiva, ele começa a se dar conta e fala, tô sentindo um negócio que é Ele emocional. acessa a emoção nesse A momento. primeira vez que ele acessa a emoção no luto. É aqui, né? E geralmente é raiva ou pode ser outro tipo de sentimento? A gente põe raiva porque ele começa assim, ó. Por que a pessoa me deixou? Sabe aquela coisa que Tá. você tem um... Sabe aquela coisa... Bateu o carro. Não viu? Bateu o carro. Como assim? Poxa, ele podia ter freado? Não podia? É aquele... Sabe aquele... Primeiro grito, primeira coisa que você faz? Entendi. É mais ou menos isso, né? E aqui o que acontece? Ele começa a se dar conta que ele não consegue mais negar. Aí ele fala, eita, peraí. Que ele cai na real. Caiu na real. Aqui ele tá caindo e tá... Gente, mas por que ele me deixou? Por que comigo? Sabe? Pô, não podia ser assim. Poderia ser diferente, né? Poderia ser uma outra coisa. E a culpa entra nesse momento também? Pode vir, acontecer? Pode sentir alguns momentos que ele tem. Nossa, mas será? Mas agora ele tá ainda com raiva, ele tá dispersando essa raiva meio nos outros. No médico, às vezes, no enfermeiro, sabe? Em Deus. Puxa, tá vendo? Sim. Por quê? Será que é um castigo? Né? Será que é isso? Então, é alguma coisa que ele está expressando ali, um negócio que ele acabou de perceber e acessar o sentimento. Entendi. Tá? Aí a gente vai para essa etapa que é da negociação. Né? Negociação. Barganha. Eu falei, tem vários nomes essa terceira etapa, né? Que é uma etapa importante. O que é barganha? É assim, ó. Puxa, por exemplo, eu tô com uma doença. Nessa fase, por exemplo, tem muitos doentes terminais que eles fazem promessas. Por quê? Porque aparece uma coisa assim, ixi, a coisa tá difícil. E agora? O que eu faço? Né? Puxa, eu vou rezar bastante, eu vou fazer uma promessa, porque vai vir alguma coisa muito legal, ou um remédio, ou um tratamento, que vai me curar, vai me curar, sair dessa, né? tá? Então, a negociação é essa, quando eu tento negociar e falar, pera, que tipo de coisa eu posso... Por exemplo, numa separação de um casal, é quando eu falo pro meu parceiro, olha... então, não precisa ir embora, né? Assim, de uma vez, vamos ser amigos, sabe? Vamos ver como é que a gente, né? Não se distancia de uma vez, não. Vai com calma. Isso é a negociação. Essa é um processo que você tenta ali, de alguma forma, falar, bom, já que eu tive um choque, já que eu senti essa raiva, bom, eu vou tentar resolver. Mas isso também não é um tipo de negação? Mas não é, porque ele tem consciência da perda, tá? Por isso que ele sai olhando e falando... Tô na floresta. Então, meu avião caiu na floresta. E agora? Né? Aí você fala, caiu na floresta, choque, onde estou? Floresta.
pô, por que eu fui sair nesse avião hoje? E agora eu falo, bom, deixa eu ver, para onde eu vou negociar aqui, encontrei uma puxa, e aí, vocês conseguem me dar uma... Né? Eu falo que é uma negociação, mas ele já sabe que ele está no processo de luto. Certo. Entende? Bom, aqui a depressão é a quarta fase, né? A depressão é um momento super difícil, né? E super importante, porque aqui ele cai em si. Aqui ele caiu. Aí agora ele falou, passei o tempo, tentei negociar, não tem negociação. E agora eu vou ter que encarar a dor. Encarar a dor é muito difícil, porque aí você entra naquela questão tão interna, né? Numa dor tão profunda, porque você se dá conta que você fala, nossa, eu tenho o vazio da pessoa. Eu não vou escutar mais a voz dela. Ela, de fato, não está mais aqui. Eu, de fato, vou me dar conta da ausência do outro. É quando assim, ó, o mundo caiu, agora, e agora? Agora eu não sei o que eu vou fazer. E aí aquela dor. Então ele vai para dentro de si, né? Completamente, né? Ele pode ter, claro, vários sintomas. Aqui a gente fala que é um processo depressivo, mas pode gerar uma ansiedade, né? Podem vir outros sentimentos, então, ali. Exato. Ele pode ter insônia, ele pode ter sensação de estômago vazio. Física, inclusive, exatamente. né? Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Aí tem gente que tem uma insônia. Uma enxaqueca. Gente que fica dormindo horas. Quer dizer, é como se eu estivesse ali descompensado, me dando conta que eu estou passando por um processo muito dolorido, né? Então, é importante entender, né? Olha, que ali ele está despertando. Aqui, eu falo que eclodiu, né? Todas as minhas sensações. Tá. E sensações que às vezes eu não tateei, eu não sei onde elas estão. E eu preciso, de repente, encontrar, né? E a última fase aqui, que é da aceitação. Pô, chegamos num ponto que aí é o assim, final, já está indo para o final do luto. Isso. Que é o quê? Aqui ele chega e ele fala, puxa, perdi, comecei a entender, putz, vou me dar conta de fazer as coisas agora sei que tem um mundo externo que continua, né? E que agora eu vou ter que conviver com essa dor. Não tem jeito, ela não é mais, eu não tô ele não está tomado. Eu ponho ela aqui e falo, bom, isso vai ser uma caixinha que vai conviver comigo. E eu vou achar o melhor lugar para ela, né? Então eu acho que aqui é um processo incrível, né? Então é um pouco disso, né? E em qual momento a gente percebe que, poxa, isso ultrapassou os limites? E que, de repente, pode acontecer, se o luto não chegar nessa última fase de aceitação, o que pode acontecer, o que pode desencadear nessa pessoa? A gente tem um chamado luto patológico, que é quando ele persiste. O que acontece aí? É quando ele não consegue chegar, ele fica parado numa das fases, ele não vai, não avança, tá? E ele fica ali, que você vê que ele tem um isolamento social prolongado, você vê que ele tem uma insônia prolongada, você vê que ele não sai, você vê que ele compromete as atividades do dia a dia. Aí, é um sinal de alerta. Talvez ele precise de ajuda, né? E eu falo que tem algumas ajudas que são importantes. Primeiro, né? Se dê conta das emoções. 2, vá na rede de apoio, veja quem vai te apoiar. Vai para as pessoas significativas. Família, amigos. Exato, né? 3, comece a ter uma rotina diferente, crie uma rotina nova para você e cuide da sua saúde, né? Eu falo, são dicas importantes. Ter um hobby, algo que a pessoa goste de fazer, pode ajudar também? Sem dúvida, né? Eu acho que até resgatar, porque ela tá um pouco perdida, né? Ela tá no terreno novo. É assim, eu tô igual na minha casa, por exemplo, e eu tô sem uma pessoa ali. Sabe quando você olha e fala, nossa, eu tô na minha casa, mas eu não tô? Né? Então eu até falo, tem muitos pacientes que eu falo, muda de lugar alguns móveis, né? Vá ao mercado e olhe para o seu carrinho e olhe o que você vai comprar, porque a pessoa estava na compra, agora ela não está mais, né? Então vamos olhar isso e comece a ver o que é seu, né? Eu acho que a pessoa vai olhar e falar, nossa, essa é a minha nova realidade. E quando tem criança envolvida, como é que a gente lida com isso?
Camila, da mesma forma. É igual? A criança também passa por essas fases? Passa, só que é claro que a elaboração, eu acho que a criança, a gente tem que ser muito sincera, conversar, claro, dentro da linguagem de cada criança, de cada idade, a gente tem esse cuidado, né? Mas a gente vai conversar, né? Porque a criança também, a criança só uma coisa legal, ela tem sintomas mais, às vezes, assim, ela fica distraída, ela perde concentração na escola, e às vezes é mais evidente até, ela, sabe? Porque como ela é mais honesta, ela é mais ali espontânea, às vezes está na cara. Então fica eu falo até um pouco mais fácil. Até um pouco mais fácil, porque ela não está elaborando e aí você olha para ela e fala, nossa, ela não está mesmo. E no caso de chorar, porque na questão do luto tem muitas pessoas que choram muito, outras pessoas não choram. Sim. O que fazer com isso? Tanta pessoa que chora, vê a vontade de chorar, isso é bom, isso ajuda, mas e a pessoa que não sente vontade de chorar? Vai ter mais dificuldade de superar esse luto? Olha, na minha opinião, sim. Porque o choro, né, faz muito parte desse processo. Porque quando tem uma dor, você chora, né? Você bate o pé, você chora, sabe? Quando você se machuca, você chora. É natural da gente, né? É natural. Sim. Então, o choro tem que ser... O choro é expressão, né? Então, ela tem que expressar isso, né? Claro que tem pessoas que choram mais, tem essa reação fácil, né? Outros não têm, mas é importante que ele utilize qualquer forma de expressão. E o choro é uma delas que aparece no luto de uma forma muito intensa. As pessoas choram muito mesmo, né? E é bom que chorem, né? Porque eu estou colocando para fora, é mais ou menos isso, né? Então é importante falar, poxa, se você não chora, que outra forma tem de você expressar a dor que você está sentindo? Entendi. Né? Então a gente pode convidar também a fazer outras coisas, mas é importante. Falar sobre o assunto é bom também, por exemplo, colocar para fora, né? É uma maneira de se expressar, porque tem gente que não fala, e quem está ajudando também, em contrapartida, também fica um pouco receoso de perguntar sobre o assunto, de perguntar sobre a pessoa que partiu, enfim. É importante falar sobre o que aconteceu? Muito, tá, Camila. Eu brinco que a gente tem duas coisas. A pessoa que está de luto e eu, amiga. Vamos dizer que estou perto dela para falar com ela, apoiando, né? Eu vejo que as pessoas não falam, né? E ela precisa falar no assunto, ela precisa exaustivamente falar. Certo. Só que às vezes as pessoas não falam porque elas não têm o repertório para falar. Porque quando eu falo com você, que está no processo de luto, eu vou entrar em contato com o meu processo de tristezas, das dores. Será que eu consigo incorporar minhas dores? Então, muita gente, né? Eu escutei já muita gente que passou pelo processo e falou, puxa, as pessoas evitavam de me visitar. As pessoas evitavam de falar comigo, elas achavam que era melhor. Não. Isso era a dificuldade das pessoas. Né? Porque às vezes a pessoa que quer ajudar vivenciou um luto, um momento difícil, né? Um trauma, né? Que fica. E ela não quer acessar isso novamente. Eu acho que é um gatilho, né? Você ajudar de repente outra pessoa, será que eu vou sentir aquilo de novo? Acho que dá um certo medo, mas é importante também a pessoa que está ajudando superar isso, né? Não, sem dúvida. Porque quem está passando pelo luto precisa dela nesse momento. Eu acho que a vida é um grande convite, né? Aceite os convites. Se você tem alguém perto, que você possa falar com ele, que você possa, né, compartilhar alguma coisa e transformar em você também, por que não fazer, né? Exato. Então, mesmo que seja difícil, né? Então, faça. Então, eu acho que a conversa, ela é sempre bem-vinda. Olha, eu adorei esse nosso papo, que bacana, né? Como a gente aprende. Muito obrigada pela sua presença, que você volte aqui mais vezes. Obrigada. Muito, muito obrigada. Então, olha, você pode continuar esse bate-papo, por que não, lá no Instagram da Carla Gucci, que é psicóloga sistêmica e cognitiva construtivista. @CarlaGucci, que é GUTH.psicologia. CarlaGucci.psicologia. Muito obrigada.